Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, Guardiões da Família. Vamos para mais uma live aula aqui da gente nesse domingão para começar a semana aquecendo, é ou não é? E hoje nós vamos falar o que fazer na aproximação após o contato zero, o famoso contato zero. Quem está curioso aí em saber o que fazer após o contato zero, grita para mim aí. Não é? Grita para mim aí. Quero saber de vocês, porque hoje vai ser show de bola. Muitas pessoas me pediram. É meio assustador essa parte do contato zero, né? Após o contato zero. E é isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Muito boa noite, muito boa noite. O pessoal já está chegando aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram. Grande Lindolfo, tudo na paz, meu querido. Que maravilha, é bom escutar isso. Quer dizer que as coisas continuam evoluindo. Eu não sei, pois estou bloqueado. Vamos falar sobre tudo isso, vamos falar sobre bastante coisas e principalmente, né, o que não fazer, porque uma coisa que a gente aprende muito é o seguinte, muitas vezes o que não fazer na volta do contato zero. É isso aí, porque o que acontece muito, as pessoas, se você já pelo menos não errar, você já vai estar bem à frente de muitas pessoas aí, tá? Então a gente vai precisar falar sobre isso, sobre o que não fazer primeiro e depois quais são as dicas aí, aquilo que a gente vai poder mudar o processo, beleza? Olha lá, o Vanderlei falou, eu quero saber o que não fazer. Nós vamos arrebentar. Sejam bem-vindos, guardiões veteranos aí, que já são de alta patente, já não é mais recruta, né? Já passou pela recruta, né? Já deixou de ser. Agora já tem alta patente aí. A Renata. Cadê a galera? O Lindolfo, que já falou aqui também. O Alexandre, que já falou também aqui, que eu vi. Quem mais? Passou tão rápido aqui, galera, que eu me perdi. Quem entrou? A galera entrou rápido hoje aí. Não é? Aí, ó, tem uma turma que está sempre acompanhando a gente aí também. O André, seja bem-vindo, André, Deilton, Raimundo, que maravilha. Vamos que vamos. E, pessoal, para a gente fazer aquela recepção bacana, fala para mim aí, quem é a primeira vez? Fala assim, ó, minha primeira vez na live, minha primeira vez ao vivo aqui com vocês, na nossa família de guardiões, para a gente dar aquela calorosa, né, aquela calorosa salva de palmas aí, aquele caloroso abraço fraternal dos nossos guardiões, né? A Vivi, aí, a primeira vez que está na live, que maravilha, seja bem-vinda. O Júlio César aqui no Facebook também é a primeira vez. Muito bom, pessoal, todos ligados, tá? A galera tá ligada aí na parada aí, ó. Ela queria me bloquear, tal. A Nunes, Larroque, eu, a primeira vez, maravilha, seja bem-vindo. Zelo, primeira vez. Luciano Silva, lá no Facebook também, primeira vez. Ó que legal. O Edilson já é minha segunda vez. Seja bem-vindo de novo. Que maravilha. Que maravilha. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos falar do famigerado aí, contato zero, o que fazer depois dele, né? Por quê, pessoal? Esse é um ponto muito interessante. O contato zero, só para a gente reciclar, botar todo mundo aí na mesma régua, né? Que senão tem gente que, como é a primeira vez, talvez não esteja acompanhando aí os conteúdos e não tenha tanto conhecimento sobre essa questão do contato zero. O contato zero é uma das primeiras atividades, né, que a gente faz e aplica quando a gente está querendo resgatar o relacionamento, porque é quando você cria um afastamento da pessoa. Mas por que criar o afastamento da pessoa? Para que a gente possa gerar alguns sentimentos de escassez e você parar de errar, né? Muitas vezes porque a gente está ali naquele desespero, no pânico, na aflição, na ansiedade. Aliás, um dos grandes inimigos do contato zero é a ansiedade. A pessoa fica numa ansiedade violenta, né? E aí ela quebra o contato zero na hora errada, ou quando a outra pessoa quebra o contato zero, ela não sabe como lidar, porque o emocional ainda está fragilizado. Então, isso nós vamos falar aqui, tá? Então, o contato zero, pessoal, nada mais o nome já está dizendo, né? É não ter contato com a pessoa, né? Ah, Luciano, eu tenho um filho, eu trabalho junto. A gente chama de contato zero adaptado. Você tem que adaptar a sua realidade a essa condição.
Então, é possível? Sim, é possível. A gente faz o contato zero em todas as situações. É claro que quando você trabalha junto ou tem filho, você vai ter que mudar a sua postura para poder aplicar a técnica. Mas é possível sim, só que ele vai ser adaptado para que você possa ter o resultado que você busca, entendeu? Para que depois, inclusive, você consiga fazer aí essa reaproximação que nós vamos falar hoje. Inclusive, tem pessoas, né, algumas pessoas são mentoradas minhas aí, até estavam falando comigo isso, e falou assim, pô, Luciano, já estou há tanto tempo de contato zero e tem filho, se encontra, etc e tal. O que eu faço agora? Vamos começar posso já aplicar aquelas técnicas e tal, não sei o quê? Então, você vê, esse é o ponto, tá? Então, é muito interessante porque a gente começa a colocar tudo no lugar certo. Então, sim, é possível. Você vai ter que reduzir o máximo possível, vai ter que fazer desencontros, enfim, é realmente evitar. Ah, mas a pessoa vai ficar nervosa, vai ficar irritada. Deixa ficar nervosa, deixa ficar irritada, não tem nada a ver, isso aí é porque a pessoa está perdendo o controle e ela vai ficar aflita, tá? Normalmente ela fica aflita, né? Ah, e se ela não fizer nenhum sinal, quer dizer que ela nem liga para mim? Não, às vezes a pessoa também não quer dar o braço a torcer, independente da reação da outra pessoa. Você não está fazendo isso para buscar-se todos os sinais que a pessoa vai, mas ela não está me procurando, então não está funcionando. Mas ela não está postando, então não está funcionando. Calma, isso aí tem nome. É ansiedade. Deixa de ser ansioso, mulher e homem. Fica tranquilo, tá certo? Deixa as coisas evoluírem. O contato zero, ele é principalmente para você, tá? O outro também é importante? Mas ele é principalmente para você. E é isso que nós vamos começar a falar, tá? Muito bem. Uma vez que a gente fez o contato zero, que eu vou falar, né? A parte toda, o que é antes. Primeiro ponto não cometa alguns erros, né? Que a gente já falou aqui. Qual o primeiro erro? Ansiedade demais. Isso quando vai se reaproximar. A pessoa, quando vai se reaproximar, ela está num nível de ansiedade, às vezes, muito alta, e aí começa a ter um baita problema, tá? Por quê? Porque ela começa a botar os pés pelas mãos, ela começa a querer ver algum tipo de sinal, e ela acaba avançando muito rápido na direção da pessoa. E isso gera uma insegurança e você acaba criando um bloqueio racional, né? O sistema de defesa da outra pessoa, pum, entra em alerta e pá, aí trava tudo de novo, tá? Então, quando você cria a aproximação, significa que você já tem uma abertura, ou já tem pelo menos uma quebra dessa defesa para que você possa se aproximar, tá? Se você vê que não existe essa defesa, que, aliás, ainda existe essa defesa, que não tem essa abertura, você vai ter que segurar mais tempo. Por isso que é importante você saber ler os sinais da pessoa, né? Como que está acontecendo, etc e tal. Outro erro. A pessoa começa a se aproximar. Primeiro sinal negativo que a pessoa dá, quem está aqui gera desespero, né? Gera desespero. Então, pessoal, não deixa o desespero tomar conta, tá? Não deixa o desespero tomar conta. É muito calmo com isso daí. Então, fica tranquilo, porque essa pessoa ela ainda está em dúvida, ela ainda está com medo, ela ainda está na defensiva, então é natural que os sinais negativos apareçam, tá? Outra coisa, pessoal, pelo amor de Deus, por favor, nunca chegue na pessoa, depois que você vai quebrar o contato zero, aí você tem uma primeira conversa, no primeiro encontro você vira para a pessoa e fala assim, ó, me dá uma outra chance? Não. Por favor, não toque em assunto de relacionamento na aproximação. Anotou isso aí? Isso é um dos principais erros que as pessoas cometem. Não toca em assunto de reaproximação, no caso de reconciliação de relacionamento, nos primeiros contatos, quando você quebra o contato zero. Pelo amor de Deus, se você faz todo o trabalho do contato zero, aí chega no primeiro encontro, me dá uma chance, você está de novo implorando, rastejando, inconscientemente, você está de novo pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, me dá uma chance aqui, entendeu? Não. Então não pode, tá? Outra coisa, às vezes, no primeiro encontro, a pessoa já dá uma abertura, porque ela também quer. Então tem vários cenários. Vocês estão entendendo? Por isso que eu gosto muito de trabalhar a autonomia da pessoa. A pessoa tem que ter maestria dentro das técnicas, ferramentas e estratégias para ela saber qual é a carta que ela puxa no momento certo. Não existe,
presta atenção, não existe uma receita de bolo que funciona com todo mundo. O que você tem que ter é a percepção da leitura dos sinais e ter o conhecimento e a sabedoria para poder aplicar a coisa certa na hora certa. Ok? Então, existem algumas aberturas. Como eu falei, tem alguns que vai dar sinal negativo. Ok? Tem alguns que vai dar sinal negativo. Tem alguns que vai dar uma abertura maior. A pessoa já vai para o abraço, já quer ter sexo, já fica enlouquecido, etc e tal. Calma. A pessoa perde a mão na aproximação. Outro erro que não pode ter, discutir questões do passado. O reencontro não é para você discutir, é para você alimentar boas memórias, novas emoções positivas. Outro ponto que é um erro muito grande, a pessoa vai para esse encontro ou vai para essa reaproximação com a expectativa muito alta. Não vai com a expectativa alta, vá para se divertir, tá? Então, por que isso? Porque você tem que quebrar o seu padrão e mostrar para a pessoa que, de fato, ela não precisa ficar mais na defensiva com você, senão ela vai quebrar toda a estratégia, tá? Porque você permitiu, ok? Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento, tá? Até o Júlio César, que aqui primeira vez, falou assim, no meu caso, moramos na mesma casa ainda, o que fazer? Mesma coisa, Júlio César, você vai ter que adaptar e evitar contato o máximo que você puder, tá bom? Só para você entender. E aí, na volta, quando você for voltar, que vai voltar um contato mais natural, etc e tal, aí você vai ter que prestar atenção nesses itens que nós estamos falando aqui, para você não errar também. Então, vamos lá. Primeira dica para reaproximação. Antes de qualquer coisa, a primeira dica que eu vou dar para você é o seguinte, antes de qualquer coisa, é muito importante saber que para entrar nessa fase do contato zero, de reaproximação do contato zero, você precisa ter cumprido todas as etapas anteriores à reaproximação. Ué, Luciano, mas não é só fazer o contato zero? Não, é claro que não. E esse é um problema muito sério que eu vou aproveitar para falar com vocês aqui. As pessoas entram no contato zero e acham que o contato zero é o que vai resolver o problema. Ah, eu fiz contato zero, então agora já estou há 30 dias, então agora já resolveu o problema. Já estou há 40 dias, então agora resolveu o problema. Ah, mas eu estou fazendo contato zero, ela ainda nem entrou em contato comigo. Ela nem falou nada. Ela nem me mandou mensagem. Então acho que não está funcionando. Vou continuar esperando. Aí o cara faz contato zero por 8 meses. Estou esperando. Eu estou no contato zero, estou esperando alguma reação dela. Está errando. Entende? Então, você tem que cumprir todas as etapas. Você tem que respeitar o processo de reconquista, de reconstrução. O contato zero é uma etapa dentro de 12, 13 etapas que você tem que aplicar, caramba. Então, cuidado com isso. Eu estou falando isso porque todo mundo me fala, Luciano, como é que volta do contato zero? Como é que volta do contato zero? Eu estou explicando para você o seguinte, antes de você falar como é que volta o contato zero, você se pergunta, eu fiz tudo direitinho que tem que fazer antes? Eu apliquei tudo direitinho? Então, anota aí. Dentro desse tudo direitinho, eu vou falar algumas coisas que você tem que estar atento, tá? Primeiro, você tem que ter aplicado as ações de impacto imediato. Você tem que ter parado de errar. Você tem que saber se comunicar da forma correta. Você tem que entrar no contato zero do jeito correto, para você também não dar uma de louco, né? Ou de louca. Pá! A pessoa dá um surto assim do nada. Você tem que saber qual que era o seu comportamento antes e depois, para ver se não foi muito radical. Quando você for demonstrar a sua vida aí no meio desse caminho, você tem que saber dosar. Será que eu nunca postei nada? Agora eu posto todos os dias, o tempo inteiro, informação da minha vida, mostrando que minha vida está ótima. Entendeu? Muito radical, você vai ter problema. Então, você tem que dosar essa questão aí, tá? Você tem que ter um planejamento de reaproximação. Isso é muito importante. Como assim, Luciano? Você tem que fazer um ensaio mental. Um ensaio mental. O ensaio mental das possíveis respostas e cenários que podem acontecer na reaproximação. Isso é interessante fazer. É obrigatório? Eu diria, na minha opinião, que sim. Mas, se você já está fazendo tudo certinho, você sabe como agir. Se você não tem as técnicas todas, não está com o teu emocional todo, aí mais do que nunca é obrigatório, entende? Senão você vai errar. E muitas vezes você não vai ter a segunda chance. Porque o contato zero, que muita gente fala que é ruim, que é o mais difícil, não é o mais difícil. Contato zero é afastamento. Você vai ficar, é difícil para você por causa da dor emocional.
mas não é difícil de aplicar. Só que a pessoa sofre, a pessoa cria ansiedade, a pessoa quebra, a pessoa buga o negócio ali e estraga tudo. Só que a reaproximação é onde está o grande desafio depois, porque é onde você vai ter o contato com a pessoa. E é ali que você pode, de novo, botar os pés pelas mãos. Então, ó, outra coisa que você tem que fazer, né? Uma das etapas aí que a gente falou, então, planejamento, você tem que ter aplicado as ações de contato imediato, você tem que ser utilizado as redes de uma forma correta, e você tem que ter se tornado, presta atenção, você tem que ter se tornado a sua melhor versão. Entende? Ser a melhor versão de si mesmo. Ah, então eu tô lá fazendo contato zero, tal, isso aqui. Ah, eu tô indo na academia, eu já tô me cuidando, eu tô indo no salão, eu tô mais bonito, etc e tal. Beleza, eu já falei para vocês aqui. Isso daí é 20%, 30% no máximo da percepção da reconquista. É importante? Claro que é. Mas isso é tudo muito longe. Muito longe. Entende? Então, quando eu falo você se transformar na sua melhor versão, é o quê? Você era uma pessoa ciumenta? Você conseguiu desconectar isso emocionalmente? Não. Agora eu consigo. Não adianta falar. A pessoa que fala somente, mas ela não fez um trabalho emocional verdadeiro, seja qual for, entende? Eu posso falar do que eu aplico. Mas assim, se você não fez um trabalho verdadeiro, você pensa que está no controle dessa situação, mas você não está. Sabe por quê? Sabe por que você pensa que você está? Porque você não está à prova. A hora que o cenário te colocar à prova, você vai ver o que vai acontecer. A insegurança. Quem era inseguro agora está trabalhando na insegurança? Se sente verdadeiramente uma pessoa mais tranquila em relação a isso? Você trabalhou, se você é uma pessoa negativa, você deixou de reclamar, você sarou a sua dependência emocional, você curou a sua baixa autoestima, você limpou as crenças limitantes, você resolveu, ressignificou os vícios emocionais e a repetição de padrão da sua família. Olha só, você está ressignificando esses aprendizados? Você evoluiu a gestão dos estados emocionais para não reagir de forma impulsiva e sim consciente, ter o controle, o domínio da sua vida? Se tudo isso acontecer, é a parte de você começar a se transformar na melhor versão. Entende? É a parte de você se transformar na melhor versão. Entende? Então, vamos lá. Olha lá. Outra coisa, não adianta tentar reconquistar, né? Como eu falei aqui dessas melhores versões, versão sua. Então não adianta você tentar reconquistar se você ainda tem dependência afetiva, está mal emocionalmente, ou seja, fazer a aproximação. Não acredita na reconstrução. Se você não acredita na reconstrução, você já vai ter um problema. A pessoa fala assim, ah, não vai dar certo não, isso aqui não sei o quê, ah, não é... Ah, e mesmo que ela fale, não, vai dar certo, mas o sistema dela duvida, ela vai entrar em autossabotagem, entende? De repente ela se sente incapaz, ela não se sente suficiente para poder suprir o amor daquela pessoa, ou para poder ser o amor para aquela pessoa, entende? Ser uma pessoa realmente incrível, que vai transbordar, ser o pai verdadeiro, o marido verdadeiro, a mãe verdadeira, a esposa verdadeira, que realmente acrescenta, ela não se sente capaz ainda, entende? Ou seja, ela está com aquela crença ainda de inferioridade. Tá fazendo sentido, pessoal? Vocês entendem? O contato zero é uma estratégia para você também ganhar tempo, para você trabalhar todas essas questões em paralelo em você. Se você não passou por essas, não quebra o contato zero ainda, porque você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Entende? Outra coisa. Ah, eu já dei os 30 dias. Já posso me aproximar, né? Porque o mínimo do contato zero aí, que eu oriento, né? Tem gente que orienta outros prazos aí, mas o mínimo que eu oriento aí é 30 dias. Ah, já deu 30 dias, então agora 31 vou entrar em contato. Cuidado. Você está tendo minimamente sinais de que a outra pessoa já está em estado neutro? Será que ela ainda está com reações negativas? Muito agressiva? Entende? Você tem que esperar. Você tem que esperar. Entendeu? Se foi traição, então, se teve traição no jogo, você vai ter que tomar muito mais cuidado. Porque a reconstrução ela é muito mais lenta, demorada, é muito mais difícil, né? Muito mais desafiadora nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Dica 2, como eu falei, respeite todo o processo. Se você pular etapas,
você vai estar desrespeitando o processo e vai colher os resultados negativos. Depois não adianta chorar, né? Então, ele ou ela tem que te encontrar uma pessoa mais forte, mais bonita, interessante, autoconfiante, indisponível. Anota isso aí. Como que você vai lidar com essa questão da disponibilidade? Você tem que saber, cria uma estratégia para isso. Então, estou te avisando, vou me aproximar. Então, olha lá, não esteja disponível o tempo todo. Porque é nessa hora que você aproxima, você, vamos sair e tal, aí chama um, chama dois, está sempre disponível, você, calma. Você tem que botar um pouco aí de trava nisso. Você tem que colocar um pouco de trava nisso, entende? Tá disponível o tempo todo, você vai sabotar o teu jogo. Tá entendendo? Tudo bem, pessoal? Pessoal, eu tô falando direto conteúdo aqui, porque, enfim, tem bastante coisas, aí depois, como eu sei que isso aqui é um assunto que dá bastante dúvida, aí eu vou dar uma navegada nas perguntas aí. Tudo bem? Então, vou deixar para o final. Aí, quem colocou pergunta, coloca de novo, copia e cola aí, coloca de novo no final depois para mim, porque não tem como eu ficar rodando, né, e ficar procurando, que leva muito tempo, ok? Então, vamos lá, pessoal. Dica 3. Seja uma pessoa interessante. O que é ser uma pessoa interessante? E aqui eu quero que você preste muita atenção. Porque você tem que começar. Gente, você conhece a outra pessoa melhor do que qualquer um, não é verdade? Você conhece aquela pessoa. Mas ele está com outro, ele está com outra. Essa outra pessoa não conhece ele ou ela como você conhece. E aqui você já tem uma vantagem estratosférica para ir para cima. Entende? Então, presta atenção numa coisa. Nem tudo o que é interessante para você vai ser interessante para ele ou para ela. Então, você tem que estar atento na percepção do outro. Aí entra aquela famosa história, né, de querer tratar o outro igual, etc e tal. Cuidado, tá? Esteja ali, quando você estiver presente com a pessoa, né, quando você estiver na aproximação com a pessoa, esteja de corpo presente. Atenção, olho no olho quando a pessoa estiver falando. Cuidado com essa maldição do celular. Mas ela fica no celular. Quem está querendo conquistar é você. Para de querer julgar o outro. Agora é você que tem que fazer a diferença. E não vai querer cobrar, né? Pô, tô aqui e você tá aí no celular. Não é hora. Senão você vai estar alimentando o quê? Negativo. Então, você tem que estar o quê? De corpo presente ali. Você tem que estar agindo ali. E, gente, a vida acontece no aqui e no agora. É ou não é? O celular, cara, não tem ali, dá aquela dopamina que a gente fica viciado, mas ela não tem poder como tem a vida real. A vida real tem temperatura, tem cheiro, tem gosto, tem som, tem toque, tem adrenalina. Então, viva um pouco diferente. A tecnologia é uma maldição na nossa vida. Veio para ajudar, por outro lado, está destruindo um monte de coisa. Então, presta atenção como é que você está colocando, tá? Aprenda a se conectar com a pessoa. Outra dica aí, dentro dessa parte de ser interessante. Aprenda a se conectar com a pessoa através de assuntos realmente interessantes, divertidos de preferência. Você tem que começar a aprender a contar histórias. Entende? Uma das coisas que eu oriento muitas pessoas lá dentro é isso. É você ter o storytelling, né? Você saber contar histórias. Você ter cartas na manga. Entende? Você tem que ter essa característica. Por quê? Porque isso vai desconectar a pessoa de coisas negativas e vai ficar presente aqui. Ela vai prestar atenção e você vai começar a disparar o quê? Bons sentimentos. E é isso que nós queremos. Nós queremos associar novamente pensamentos e sentimentos e novas memórias, emoções positivas em você. Por quê? Por que ela foi embora? Porque ela entende que você fez essa pessoa sofrer, ou ela não estava feliz, ou ela não conseguiu fazer feliz, blá, 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 tudo aquelas várias justificativas que a gente tem. Então, o que acontece? Você tem que começar a desassociar e associar o que é positivo. Isso você vai fazer por repetição, né? E fazendo esse tipo de situação que eu estou falando. Quando você se mostra uma pessoa forte, bonita, interessante, autoconfiante, indisponível, você vira o quê? Um desafio para outra pessoa. Você vira o quê? Um mistério para outra pessoa. Ainda mais vocês, mulheres, né? Os homens são o quê? Caçadores. Eles gostam do desafio. Se você está sempre disponível, perde o interesse. Eu que sou casada, a mesma coisa. Entende?
tem que ter um mistério. Isso faz parte de você manter a chama viva. Então, nesse momento, para os dois lados agora, né? Nesse momento, tem que ter essa história da conquista. Por isso que nós estamos falando. Aí você desperta interesse, a pessoa olha e fala assim, nossa, ela está com uma energia diferente. Por que eu falei da autoconfiança, da autoestima, de você trabalhar os vícios emocionais, crenças limitantes, os ciúmes, tudo isso? Por que eu falei tudo isso? Porque isso gera uma energia em você, gera uma postura em você completamente diferente. Se você vai lá com medo, aflita, qual que é a fisiologia da pessoa? O semblante. A pessoa tá assim, né? Não, oi, tudo bem e tal. Aí tá tensa, aí ela coloca a mão na boca e tal, aí tá não sei o quê. E isso aí, gente, não adianta você querer fingir. O corpo entrega, meu. O corpo entrega. Entende? A não ser que você seja um profissional do FBI, ou da SWAT, ou da onde mais? Da SWAT, sei lá, da Interpol, seja um espião alemão aí, russo, que sabe enganar detectores de mentira, não é? Você vai se entregar. Você vai se entregar. Certeza, você se entrega no olhar. Entende? Você se entrega na fala, o tom de voz. A pessoa não precisa ser especialista para perceber. Você vai entregar. Por isso que eu falo, o seu trabalho do poder pessoal, durante, por exemplo, o contato zero, etc e tal, ele vai fazer que aquilo que você está entregando seja genuíno. E aí você vai o quê? Assustar até a pessoa. Ela vai falar, nossa, realmente tem alguma coisa acontecendo. Tudo bem? Tá fazendo sentido, pessoal? Vocês estão comigo? Se sim, coraçãozinho aqui para eu saber. Manda aviãozinho, dá um ok para mim aqui no chat. Deixa eu ver o pessoal aqui do Facebook, do YouTube. Também estão aqui. Vamos ver aqui. Olha aí, a Ingrid também. Seja bem-vinda, Ingrid. Beleza? Muito bem. Olha lá, maravilha. Obrigado, galera. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, vocês estão aqui comigo. Que beleza. Muito bem. Então, pessoal, é nesses primeiros encontros, ou na primeira aproximação, que você tem que criar novas memórias positivas, ok? Então é o seguinte, e aí a quarta dica, você precisa começar a aprender a ter algumas leituras, né, corporais da outra pessoa, para que você possa saber se dentro dessa aproximação você pode avançar ou se você tem que recuar. É uma dança isso, entendeu, pessoal? Por isso que eu falo, é importante você ter o quê? A sabedoria, o conhecimento, para na hora H você saber se você vai ou você volta. Vou mais um pouquinho ou volto mais um pouquinho? Entende? Senão a coisa fica confusa. Tudo bem? E aí o que acontece, pessoal? Eu falo muito dos indicadores de interesses, que eu chamo de IDIs, né? Indicadores de interesse. Então, você tem que saber ler esses indicadores, né? Tem a parte corporal, tem a parte de ação da pessoa, tem a parte de algumas atitudes, e assim por diante. Então, você vai e volta, você vai e volta, é uma dança. E você vai vendo, é muito sutil, pessoal. É muito sutil, porque se você avançar demais, bum, ela coloca uma barreira novamente de proteção contra você, entende? E aí você vai ter que dar uns passos gigantes para trás aí para redestruir, né? Para destruir novamente, né? Essa barreira, tá bom? Então, beleza. E aí, por último, né? Você vai avançando as fases gradativas. Por quê? Porque a sedução, ela é por etapas nessa fase de reconquista. É diferente você seduzir uma pessoa nova que você não conhece, né? É diferente você seduzir uma pessoa nova e uma pessoa que já está com você. O jogo é um pouco diferente, né? Você tem que saber esse manejo aí. Então, só para você ter uma ideia, a sedução, né? A forma com que eu trabalho, você tem a reaproximação, né? Onde você vai começar a ter alguns sinais. Aí você passa por 3 fases de sedução. Só para vocês entenderem, 3 etapas, na verdade. Né? Você só pode avançar para outra quando você tem os indicativos de interesse da anterior.
Aí você, tem indicativo, agora vamos para aquela. Aí tem indicativo, aí vai para aquela. Entendeu? É isso aí. Olha lá, a ex vem com manual. Esse é o grande lance, né, pessoal? Ninguém vem com manual. É que nem criança, né? Quem tem filho fala, caramba, meu, não tem manual que explique isso aqui, né? A gente aprende, né? Mas existem sim um conhecimento, inclusive nas crianças, né? Um conhecimento absurdo que você consegue, não sei se vocês já viram, você consegue identificar o que a criança, né? O que o bebê está desejando de formas básicas, né? Através do tipo de choro. Já tem esse estudo. Se é fome, se é cólica, se é sono. Então, você já consegue identificar pelo tipo de choro que a criança tem, né? Então, se eles conseguiram mapear isso, imagina se já não tem mapeado a parte humana, que é o que a gente faz. Você tem que começar a lidar com essa situação, entende? E está muito interessante. Olha só, o Leandro é um guardião da família já, pessoal. Luciano, ela pegou a aliança dela e está usando. A minha não sei onde foi parar. Rapaz, tem que achar isso aí, meu. Ontem me mandou uma foto colocando a aliança no dedo e falou que ia ficar com ela. Cara, olha o sinal, velho. Que golaço você tá marcando aí, hein, meu amigo? Acha essa aliança aí, meu irmão. Se vira. São Longuinho, pede para São Longuinho. Dá os pulos, cara. Tem que achar isso aí. Ai, ai. Meu ex só briga comigo, depois fica bonzinho. Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui. Maravilha. Vamos abrir então agora um pouco para as perguntas. Procurem fazer a pergunta mais objetiva possível, tá? Sem coisas muito longas, para dar tempo da gente rodar o máximo possível aqui, tá? A não ser que eu pergunte, né, que esteja faltando, aí tudo bem, né? A Ingrid colocou assim, ó, entendo as expressões e microexpressões faciais um pouco. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Nem precisa ser tanto assim, viu, Ingrid? Na verdade, a gente pode, muitas vezes, entender, inclusive, só a questão até do comportamento, da fala, da reação, da resposta que tem em direção ao que você está fazendo. Isso é muito legal. Muito legal, tá? Então, vamos lá. O William colocou aqui, ela disse que estraguei a saúde fundamental dela e fiquei tóxico. Será que consigo ter ela de volta? Temos 2 filhos e ficamos 6 anos juntos. Ela está 8 meses na mãe, é isso? 8 dias. Ixi, rapaz, você nem começou, meu amigo. É lógico que ela vai estar com o sentimento, o pior sentimento que ela tem. Cara, se você escutar alguns outros áudios meus, alguns outros vídeos que eu fiz, algumas outras lives, você vai perceber o seguinte, a pessoa que sai, ela passa por um ciclo emocional também. Você tem que entender esse ciclo, porque nesse ciclo, as pessoas que ficam, que somos nós aqui, a maioria, né, pelo menos, que somos nós que estamos aqui, que ficam e que ficam com o emocional mais corrompido, entende? A hora que a pessoa se sente aliviada, feliz, ela começa a postar, falar para todo mundo que está super bem, ela fala assim, meu, ferrou, não tenho mais jeito. Isso é cíclico, ela vai passar por essa fase, entendeu, William? Então não adianta você ficar na noia. Não adianta você ficar na noia. Ela vai passar por um ciclo. Enquanto ela começa... 8 dias não é nada, bicho. Enquanto ela entra nesse processo desse ciclo, você tem que entrar num mergulho violento imediatamente para começar a se reconstruir. Entende? Isso é o que eu falo. A primeira coisa que eu falo para as pessoas quando me chamam nas mentorias, seja em grupo ou nas mentorias individuais que eu faço, eu falo para a pessoa, cara, agora é hora de você mergulhar no seu pessoal, no seu emocional, comportamental e tudo mais, entende? Por quê? Quanto mais rápido você evolui aqui, maior vai ser a sua probabilidade lá na frente, na janela de oportunidade, você começar a trazer o resultado. Entende? Vamos lá. A Andrea colocou aqui, ó, como deve ser o primeiro contato depois do contato zero? Legal, boa pergunta. É o seguinte, quando você está em contato zero, vai ter 2 situações. Ou essa pessoa vai quebrar o silêncio, né? E aí você, dependendo do período que você está, você começa a dar corda para isso, de um jeito tranquilo,
Ou se essa pessoa não entrar em contato, e se ele não entrar em contato comigo? Aí você vai quebrar esse contato zero, você vai quebrar esse contato zero, levando mais para o lado da amizade, tipo um encontro casual, dizendo que tá tudo bem, que a coisa já rompeu, tá? Assim, a melhor coisa que aconteceu foi a separação. Quando eu falo isso, as pessoas ficam completamente desesperadas. Mas, Luciano, se eu falar um negócio desse, aí ele vai entender, ela vai entender. Relaxa, relaxa. Você precisa quebrar a barreira das defesas racionais dela. Quando você entra por esse caminho de falar, olha, vamos manter a amizade, vamos dizer assim, você não vai cair na zona da amizade, mas vai se aproximar pela amizade. É uma estratégia. Então você vai falar e aí vai criar um cenário, um café, alguma coisa, etc e tal, e ali não vai acontecer nada, você só vai se divertir, que é o que eu estava falando aqui. Só que você não pode chegar nesse ponto se você não tiver feito as tarefas anteriores, se você não tiver a destreza de contar histórias, de conexões, de fazer a pessoa rir, divertir da melhor forma possível, entende? Não, a outra habilidade que vocês têm que ter, pessoal, não se permitir entrar em discussões, porque às vezes, nessa primeira reaproximação, a pessoa quer lavar roupa suja, entende? A pessoa quer lavar roupa suja. Então, nessa hora, você não vai poder permitir. Você tem que ter uma maestria nessa hora para não deixar estragar o momento, entende? E, ao mesmo tempo, você falar que vai dar uma resposta. Aí tem que construir isso, aí tem que ver o teu caso e construir isso, entende? Beleza? Obrigado, André, pela pergunta. Se quiser perguntar mais alguma coisa, vai perguntando aqui, pessoal. Qual é o período desse ciclo? Qual ciclo? Do tempo do contato zero? Estamos um pouco mais de 3 meses separados. Ela sempre me ignora, mal responde minhas mensagens. Existe algo que deva fazer para mudar isso? Ô Vando, olha só. Anotem aí o que eu vou falar que é importante. Tem gente que fala assim, mas o contato zero é 30 dias. Eu já estou separado há 6 meses. Para mim, isso não diz nada. Tá separado não quer dizer que você fez contato zero. A pessoa, às vezes, está 6 meses separada, mas tem contato, está fazendo as coisas, ou seja, não fez nada do que é proposto dentro de um contato zero. E aí, o que eu faço? Entra no contato zero. Vai ter que entrar. Por você, entende? Por você. Entende? Por você. Aí você consegue trazer esse processo. Então, estar separado não significa estar em contato zero, hein, pessoal? Muito cuidado com isso. As pessoas se confundem muito isso aí. Então, estar separado não significa estar no contato zero. O que vai acontecer é que você vai ter que avaliar o seu caso para ver se o que você fez se enquadra no contato zero e, principalmente, se você cumpriu todas as etapas que eu falei antes de fazer a reaproximação. Mas eu realmente estou em contato zero por 30 dias. Mas você fez a sua parte? De você fazer a sua lição de casa, do seu desenvolvimento, trabalhar as questões emocionais, não, então vai ter que continuar. Vai ter que continuar no contato zero para você se fortalecer. Senão você vai até conseguir abrir uma janela de oportunidade e você vai desperdiçar essa janela de oportunidade porque a pessoa não vai conseguir ver mudança nenhuma em você. Entendeu? Grande Rogério! Ó, o Rogério, pessoal, o Rogério é um super guardião da família, ele tá falando o testemunho dele aí, ó. Para mim foi difícil o contato zero. A falta que sentimos um do outro foi maior. E, pessoal, só para vocês saberem, o Rogério é um cara que já resgatou, né? Ele foi um cara top aí também, viu? Ele já resgatou e tá junto aí da amada. Não é? Caramba, o cara fez uma transformação na vida dele, galera. Alguém me perguntou uma coisa interessante aqui. Cadê? Opa, fugiu. Volta aqui. Aqui, ó. Como se aproximar se não vê mais a pessoa? Estou bloqueado em tudo. Olha lá. Estou bloqueado em tudo. Se você ainda está bloqueado, qual é o sinal que você tem da pessoa ainda? Ela está tranquila para falar contigo? Já está na hora de se aproximar? Sim ou não? Estão sacando, pessoal? Não adianta. O desbloqueio é um sinal que a pessoa está entrando no contato zero, no estado neutro. É um sinal, não quer dizer que esteja, mas é um sinal. Então, se você ainda está totalmente bloqueado, ela não dá nenhuma margem,
uma coisa interessante, tá? Porque alguma coisa, ela ainda está conectada sentimentalmente com você, porque senão ela não teria esse problema, tá certo? Mas o outro ponto que é interessante é, ela ainda não está preparada para um contato seu. Então, aquela história que eu falei, não é hora. Eu não sei qual que é a tua história. Entendeu, Júnior? Eu não sei qual que é a tua história, mas tem contato zero às vezes que a gente tem que ficar 3, 4 meses separado, cara. Cada um tem a sua situação. Entende? Então, fica tranquilo que o teu caso aí, ó, mergulha em você. Eu não sei se você já fez trabalho disso que eu estou falando para você aqui, entendeu? Mas aproveita para mergulhar no seu desenvolvimento. E não é falar assim, não, que, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, isso me deixa bem aflito, gente. Muitas pessoas falam assim, ó, não, eu já sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, eu sei exatamente, eu sei, eu já mudei, eu sinto que eu mudei. Eu falo, mas o que você fez? Não, eu já tenho noção do que é, e eu estou me trabalhando na academia, eu percebo que eu estou diferente. Eu falo, gente, isso não tem sentido, entende? A pessoa está num sentimento, é lógico que ela está se sentindo bem, ela está afastada, ela não está vendo a pessoa, isso ajuda ela a se resgatar. Mas isso, resgatar o emocional, de não ficar no sofrimento, não quer dizer que eu mudei o emocional para poder saber lidar com a situação. São duas coisas distintas. O problema é que a pessoa entende que, ao não estar mais aflita e triste, ela já está curada dos vícios e crenças. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que significa é, você mudou o estado emocional, mas você não mudou o que está programado na sua mente. Entende? O teu software que está instalado ainda é o mesmo. O que acontece é que você fechou as janelinhas, então a máquina não está tão pesada. Entende? Mas você tem que mudar internamente, pessoal. Senão não vira, hein? Não vira. O Júnior falou, e se ela nunca desbloquear? Amigo, isso aí você está numa ansiedade danada. Você já está pensando que ela nunca vai desbloquear? Vixe, calma, meu. Você está querendo já ter um cenário se não acontecer. Um dia por vez. Isso é ansiedade. Você está projetando um cenário negativo. Por que você não projeta assim, ó? Vou me preparar para o dia que ela me desbloquear. E sabe o que vai acontecer quando você começa a se preparar? A sua vida volta a andar, ao invés de ficar esperando ela desbloquear. Entende? Muda essa jogada. Senão você vai ficar numa noia, cara. Você vai entrar em parafuso. Entende? E aí você vai ficar lá, desbloqueou? Não. Desbloqueou? Não. Desbloqueou? Não. E a tua vida tá parada. Isso não é atrativo, entende? Agora é hora de você fazer a sua vida acontecer. Não importa. Às vezes demora mesmo. Não importa, cara. Não importa. Vai na sua que tá tranquilo, tá? André, estou fazendo contato zero. Fala apenas sobre coisas da minha filha com ele. Opa. Ele está super feliz, não quer saber mesmo de voltar. Então, qual... Aí cortou. Qual o sinal do fim do contato zero? Andréia, é muito recente. Você me contou mais ou menos a história. Ainda é muito recente. E a primeira fase, quando a pessoa sai, é o sentimento de alívio. Não é muito gostoso de escutar isso que eu estou falando. Eu sei que não é, tá? Mas a pessoa tem um sentimento de alívio. Tá? Porque ela tem uma falsa impressão de que, puxa, que legal, agora resolvi, etc, etc e tal. Então ele está na melhor fase da vida dele, ou ela, né? A pessoa se sente na melhor fase e como se estivesse mais feliz do mundo, etc e tal, e está super aliviado, mas isso na verdade é uma ilusão. A pessoa está iludida. E na linha do tempo isso começa a ter um outro peso na vida. E aí que começa a mudar o jogo, entendeu, Andréia? Então agora você vai ter que esperar o sinal. Não é um sinal, pode ser diversas coisas. Pode ser uma mensagem, pode ser uma foto. Você vai começar a perceber que às vezes que ele está postando coisas tristes, que não é para você não, para ele, que ele está aborrecido com algumas coisas, entende? Ou ele pergunta para alguém que está perto. Cara, tem um monte de coisas que podem dar o sinal. Não é um. A gente vai estar atento. Mas nesse momento, não se preocupa com isso, porque senão você vai estar, de novo, que nem o Júnior lá, né? Você vai estar preocupado com o cenário negativo, ao invés de trabalhar a sua situação e se preparar para o positivo, independente do que está por vir. Porque isso você não controla. Você controla a sua preparação, você não controla o terreno que está por vir. Então, né? Aquela famosa história. Eu estou preparado para quando aparecer a oportunidade, né? A Larissa aqui colocou,
Meu ex-marido me bloqueou no Instagram. Vi que ele se aproximou de umas pessoas que foi pivô de muitas de nossas brigas. Mas ele não assumiu nada. Não posta nada e tudo que posta no Whats, ele olha. Ó, tudo que ele posta no Whats, que você posta no Whats, ele olha. Isso é um dos sinais que ele vai... Se ele falar que não quer mais nada, ele vai estar fingindo, tá? Porque existe conexão. A Josiane, fiz contato zero. Após esse processo, meu ex me procurou, pedindo para voltar. Estamos no processo de reconciliação. O contato zero foi fundamental para eu me reencontrar, mudar o que preciso. Olha aí, galera. Olha aí. Testemunho! Palmas para a Josiane. Cuidado agora, Josiane, pelo amor de Deus. A hora que se reaproxima que o bicho pega, hein? Tá bom? Toma cuidado, um passinho por vez, vai devagar. Nossa Senhora, vamos lá para baixo. O Juarez colocou aqui, ó, a minha ex cortou o contato zero e falou no possível retorno. É isso aí, Juarez. Muito, que maravilha. Mais contato zero, só tem 3 dias. Muita coisa. Tem muito chão pela frente aí. Não queria viver o contato zero, porque tenho uma enteada que é quase minha filha. E para eu vê-la, tenho que ver minha ex também. Então, pessoal, isso é um ponto que eu abordo, né, muito, né? Quando tem filho, você não pode negligenciar o filho, né? Como é enteada, aí tem que ver qual que era o nível de conexão. É um caso que você teria que estudar aí, Evandro. Porque se você tem uma conexão, a criança tem conexão, ela sente falta, etc e tal, você tem uma história já muito grande, ou desde o começo ela é sua enteada, mas ela te veja como pai, entende? Então você precisa ver, porque a criança ela vai sentir falta. Mas aí vou ter que ver a minha ex. Não tem problema. Entende? Não tem problema. Só que você vai ter que saber lidar com a situação. Isso não é considerado reaproximação, hein, pessoal? Você encontrar a pessoa por causa de filho, isso não é reaproximação. Isso não é reaproximação. Isso é uma necessidade. Entende? Beleza? Alexandre, minha ex começou a seguir minha mãe hoje no Insta e meu sobrinho semana passada. Ela tá começando a orbitar, Alexandre. Ela está começando a orbitar. Cara, muita paciência, sem ansiedade, vai trabalhando ali o seu emocional. Tu já é um guardião, já veterano, né? Então você sabe como tem que lidar e qualquer coisa grita na comunidade lá, tá? Vamos ver aqui, Tatiana Lopes. Eu estou numa fase ruim demais. Meu esposo se internou em uma clínica faz 2 meses. Deixa eu colocar aqui. Faz 2 meses, ele não quer me ver e nem fala comigo por telefone. Ele foi por vontade própria. Ele foi internado numa clínica do quê, Tatiana? O que acontece? Dependência química? Depressão? O que está acontecendo? Tá certo? Porque se ele está com o estado emocional derrubado, ou se é, por exemplo, por drogas, etc e tal, né, bebida, enfim, essa pessoa, ela não se aceita. Não é com você o problema. Ela não se aceita, então para ela não se sentir menos pior, menos inferior, ela não deixa você se aproximar. Então você tem que entender uma coisa. Pessoas que têm essas condições, que fogem de um controle normal emocional, ou seja, que tem esse tipo de, que tem que ter tratamento, etc e tal, muitas vezes, pessoal, não pega para vocês porque a pessoa, ela tá precisando de ajuda, né? Ela tá, às vezes, buscando ajuda, ou já tá tendo ajuda, então ela, na verdade, ela não consegue se aceitar direito, entende? Tá bom? Vamos ver aqui, mais alguém aqui. A Tatiana colocou aqui, nós brigava muito por conta das bebidas. Pronto, já explicou. E agora parece que ele tomou raiva de mim. Não é de você, Tatiana. Presta atenção, pessoal. Presta atenção o que está acontecendo. Ó. Quem é que bebia? Entende? É a pessoa. Não estou julgando, tá? Eu não estou julgando, nem defendendo, nem nada. Eu só estou avaliando fatos. Eu só estou avaliando fatos. Veja só. Ele bebia. Então, as brigas eram por causa das bebidas. Você ficava frustrada, chateada, triste, aí pressionava ele. Ele estava viciado, não conseguia lidar com aquilo. Aí ele brigava com você, aí teve a separação. Então, na verdade, a raiva que ele tem de você, na verdade, ele tem dele. Por quê? Porque ele está morrendo de ódio dele mesmo por saber que ele não conseguiu ou não está conseguindo vencer e a família está sendo destruída por ele. Só que se você pegar isso para você, entende? Você vai se autodestruir também. Não é por aí.
Entendeu? Não é por aí. Luciano, por isso que te acompanho. A Josiane colocou, por isso que te acompanho. Pois cada conselho seu é valioso. Pô, obrigado, de verdade. Principalmente quando queremos muita reconstrução do nosso relacionamento. Estou indo com muita calma. Muita calma, pessoal. Muita calma nessa hora. Entende? Gente, pensa assim, ó. A gente está junto muitas vezes há 10, 15, 20, 30 anos, como a gente já falou algumas vezes, né? Tem casais que estão há 30 anos, 25 anos e tal. Aí, nos últimos 6, 7 anos, veio se deteriorando. Aí você quer reconstruir o negócio em 7 dias. Entendeu? Por quê? Porque a gente quer o resultado imediato. Não é porque eu quero o casamento. É porque muitas vezes a pessoa tem a velocidade, ela tem essa ansiedade de resolver logo. Por quê? Porque ela quer parar de sentir a dor que ela está sentindo. E olha que interessante. É exatamente o afastamento que vai fazer. Quando você sarar dessa dor por você mesmo, porque você se desenvolveu, você volta para o relacionamento curado ou curada. Entende? Não queira resgatar o relacionamento para parar de sofrer. Aprenda a se curar para poder resgatar o relacionamento. Faz sentido, pessoal? Entende? Isso, na verdade, é uma necessidade de você parar de sentir. Só que entenda que essa sua dor é a sua maior bênção agora para a sua evolução. Você chegou onde você chegou exatamente porque você tinha fraqueza e fragilidade emocional. Entende? A hora que você se descobre, você começa a resgatar. E é o que eu falo, como é que você vai resgatar um relacionamento, um casamento, etc e tal, se você está com essa fragilidade? Entende? A Mariana colocou aqui, ó, nossa, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Nossa, o que você acabou de falar sobre os vícios me fez ver por que meu relacionamento acabou. Ambos os lados, dele drogas, meu bebida. Gente, todos os vícios, inclusive os emocionais. O que é um vício? Vício é você fazer uma coisa que você não quer fazer, mas continua fazendo, certo? Isso é um vício. Então, o que acontece? Vício emocional, vício esses são piores porque são eles ficam ocultos, né? Mas é um problema sério. Então vamos lá, vício de bebida. Você não consegue aceitar outra pessoa. A tua dor física por causa da química que está te faltando. E quando eu falo vício emocional, é dor química. As emoções são compostos químicos, por isso que a gente se vicia. A gente se vicia na inferiorização, se vicia na traição, se vicia na agressão, se vicia em agredir, se vicia em trair, entende? Se vicia em se inferiorizar, se vicia em ser rejeitado, se vicia em ser abandonado. É vício! É vício! Por isso que eu falo, caramba, meu, para de olhar para o casamento e olha para você. Enquanto você não se curar, nada vai acontecer. E eu, como eu sempre falo, eu arrisco dizer que os seus vícios estão te levando para o buraco nas outras áreas. No financeiro, no profissional. São vícios em outras áreas, entende? Então, a pessoa que está no vício, ela não consegue. Vício em droga, vício em bebida, vício em pornografia, já falei isso aqui. Vícios emocionais, vício em fumar. Tudo que é vício destrutivo, vício em comida, comer em excesso, entende? É vício, é destrutivo. A pessoa olha para você com que olhar? De admiração? Então olha para você, caramba. Olha para você. Entende? Acorda, acorda. Não é à toa que eu falo muito, né? Dia 25 aí, quem está participando, já participou, eu falo da jornada despertar. Despertar, você tem que despertar para a sua vida e aí sim para a sua família e para o seu casamento. Entende, galera? Tô com esse problema também. Ele não tem controle sobre a vida dele, acaba descontando na bebida. Isso é fuga e não é para julgar. Pessoal, não julgue, porque essa pessoa pode ter passado por diversas coisas que trouxeram ele para cá. Veja só, tem várias coisas que eu falo, não justifica, mas explica. Entende? Explica por que está acontecendo isso. E aí você consegue se organizar melhor. Entende? Beleza? Tanto que caí na besteira de quebrar o contato zero, porque bebi. Falei um monte de abobrinha, né? E fui bloqueado em tudo. Então, pessoal, outro ponto, olha, você me deu um gatilho aqui, Mariana, que é muito importante. Vício em stalkear, a Sueli falou. Sabe por que isso? O vício não é em stalkear.
O vício está na emoção que o stalkear faz em você. Que é o quê? A dor, o sofrimento e a tristeza. A pessoa que é vitimista, a pessoa que é viciada em se vitimizar, ela fica stalkeando o ex. Por quê? Porque a hora que ela vê o ex que está com outra, ou está com outro, ou que está se dando bem, etc e tal, ela vai se destruindo. É vício, tem que quebrar. Como é que se cura um vício, pessoal? Você tem que ressignificar o estado emocional e entrar em abstinência. Abstinência! Você tem que entrar em abstinência! Não é? É ou não é? Vocês estão entendendo? Então, pessoal, outra coisa. Vou encontrar a pessoa. Mais um ponto da reaproximação que eu não falei. Agora, dei um gatilho aqui, vou dar um bônus aí para vocês. Mais um ponto na reaproximação. Não consuma bebida alcoólica. Por favor. Não consuma bebida alcoólica. Se ela quiser beber ou ele quiser beber, deixa ele ou ela beber. Você está proibido de consumir qualquer coisa que desligue os seus filtros racionais. Por mais que você esteja forte emocionalmente, a bebida te descontrola. Ok? Ok, pessoal? Vamos ver outra pergunta aqui. O que mais? Para a gente fechar, hein? O meu pedia o divórcio o tempo todo. Depois que eu comecei a dizer que eu queria, ele fica dizendo que não tem tempo agora. Não tem tempo de sair do divórcio, né? O Wanderlei falou, não fale do passado. Isso aí foi uma das primeiras regras que a gente passou, Wanderlei. É isso aí. Não pode ficar discutindo. Meu marido diz que tem um bloqueio que impede de se aproximar de mim, mas diz que me ama. Ele tem um bloqueio, ele tem medo. Emília, você tem que saber tirar esse medo dele, entende? Ele tem medo, ele tem insegurança, ele é um cara provavelmente com muita baixa autoestima, deve ter passado rejeição na infância, entende? Então você tem que fazer, inconscientemente, fazer ele perder esse medo. Só que primeiro você tem que trabalhar em você, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Estou separada há 4 meses. Acho que ela é narcisista. Vale a pena voltar? Vadélcio, é o seguinte, se você acha é uma coisa, se você tem certeza é outra, ok? Narcisista é um distúrbio, né, psicológico, que aí é uma coisa que você não tem como brigar, né? Aí você tem que ver direitinho, tá certo? Tem que ver direitinho para você ter certeza, né? Às vezes a gente acha, tem algumas características, mas não é necessariamente isso. Entende? Samuel, quando a pessoa te bloqueia no Zap e deixa o Instagram e o Face, ué, por que você acha? Ela não quer que você entre em contato com ela, mas ela quer ficar sabendo o que está acontecendo. Meu amigo, tem coisa aí, meu. Júnior, você é o cara. Pô, obrigado, meu. Anjo de Deus, amém. Quando o contato zero é feito pela companheira, tem que analisar, ô Fabiano. Tem que analisar. Como assim, né? É ela que está fazendo contato zero, por quê? Porque você está em contato zero, ela também está em contato zero? Na verdade, não é isso, né? Tem que ver. Normalmente é o seguinte, ó, quem faz o contato zero é quem fica na relação. Não vai cometer o erro, né, de você sair da relação e aí você depois vai lá e faz o contato zero em cima da pessoa que você saiu. Não faz sentido isso, galera. Entende? Se você saiu, errou e se arrependeu, você tem que voltar e falar com a pessoa. Mas aí ela me negou, me rejeitou. Aí muda o cenário. Cuidado, hein, pessoal? Tem que ter alguns detalhes aí para você não errar. Tá bom? O Ayrton colocou, ela me bloqueou de todas as redes sociais, mas percebo que parentes e amigas dela visualizam meus stories todos os dias. Não mando indiretas, mas fico com a sensação de estar sendo... A sensação, Ayrton? É certeza, amigo. É certeza absoluta. É certeza absoluta. Ok?
Juarez, minha ex está na jornada do conhecimento do Pedro Calabrese. Já ouvi falar, mas eu não conheço direito o método dele, tá, ô Juarez? Se o cara é bom, depois eu dou uma olhada e te falo. Eu não conheço muito ele. Assim, nunca estudei muito o método dele. Mas autoconhecimento sempre é bem-vindo, né? Eu falo por mim, né? Eu digo, falo pelo que eu faço, eu aplico às pessoas. Mas o autoconhecimento é muito bom, né? Sempre ajuda. Luciano, ontem a minha esposa me falou que não apagou nossas fotos do Face, mas estou bloqueado. Já faz muito tempo lá. Então, não tem problema. Ô, Leandro, mas você está com o sinal lá da foto, você está com, né, da aliança. Já que ela desbloqueia, cara. Se bobear, ela nem lembrou que você está bloqueado, viu? Se bobear, ela nem lembrou. O Weber colocou, quem saiu foi minha mulher. Ela me bloqueou em tudo. Tudo bem. O bloqueio é porque ela está ainda com a conexão, tá? O contato zero que ele está fazendo é ela, por mim. Todo dia eu havia. Então, aí o que acontece, Vando? Na verdade, é uma inversão de valores. Ela não está fazendo contato zero. Ela está evitando o contato para não dar esperança nesse momento, entendeu? Tem que inverter o jogo, cara. Você tem que inverter o jogo. Tem que inverter o jogo. Juarez colocou, obrigado, beleza. Só que o Instagram não é privado. Samuel, só que o Instagram não é privado. Você é muito inteligente. Obrigado. Eu assisti alguma coisa para ver, mas você é melhor. Ah, obrigado, Juarez. Não, não vamos comparar, não. Senão fica esquisito. Mas obrigado. Vamos embora, pessoal. Tem muita coisa aqui falando, pessoal. Última, hein? Vou ler uma última aqui do João, olha lá, que eu não li nenhuma dele ainda. Eu errei, voltei a falar, pedi perdão, ela me humilhou. Estou fazendo contato zero. Agora tá certo? De fazer o contato zero, sim. Agora lembre-se que dentro do contato zero, você tem uma jornada violenta para você fazer aí, tá bom? Não é só entrar no contato zero, não. Combinado? Senão, não vai dar. Você vai se aproximar e vai dar ruim de novo. Beleza, pessoal? Galera, vamos lá. Respira fundo comigo. Vamos lá. Larga os comentários aí, respira fundo, mexe um pouco a cabeça e faz uma afirmação para você agora, assim, ó. Essa semana eu vou fazer ela ser extraordinária. Independente do que venha, eu sou maior do que qualquer dificuldade e desafio que apareça. Vou solucionar e prosperar e avançar nessa semana. Tá certo? Que todas as minhas metas, planos e objetivos se concretizem instantaneamente pela inteligência infinita. Não é? Que a abundância e a riqueza de Deus flua para nós como uma avalanche de prosperidade. Tudo bem, pessoal? Pegou aí? Respirou fundo? Aceite tudo isso, galera. Mentaliza agora. Se você quiser, fecha os olhos um pouquinho. Vou aproveitar que é domingo para a gente fechar, vai? Fecha os olhos comigo um pouquinho. Dá uma respirada bem profunda. Isso. Vamos lá. Se permita, não tenha vergonha, não. Se você puder, faz isso. Respira fundo. E agora eu quero que você mentalize tudo isso que eu falei agora. Veja você essa semana, finalizando a sexta-feira. Se veja lá na sexta-feira agora. Lá na sexta-feira, olhando assim, nossa, que semana extraordinária foi essa. Tudo que eu estava pendente, eu realizei. Coisas novas aconteceram, novas oportunidades apareceram para mim, portas se abriram, tudo fluindo. Eu aprendendo coisas novas, me permitindo acessar coisas novas. Ai, que maravilha. Sinta a presença de Deus na sua vida. Sinta a presença, a bênção, a graça. Para a gente começar a semana de forma extraordinária. Essa semana vai ser incrível. Não é? Bate no peito aí, ó. E vão para cima. Tudo bem, pessoal? Que maravilha. Nossa, que energia. Muito bom, pessoal. Fiquem com Deus. Amanhã é uma bênção, misericórdia que se renova e vamos para cima. Beijo no coração. A gente se vê na terça-feira. Amanhã não tem live, pessoal. Amanhã é dia dos guardiões das minhas mentorias. Valeu!